Olá, amigas! Esmeralda perdoa Rodolfo. Vamos saber isso e muito mais no próximo capítulo da emocionante novela Esmeralda. Mas antes, amigas, se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. No hospital, depois de Esmeralda derrubar a xícara no chão, o clima fica tenso e confuso, e um dos médicos, surpreso com a atitude dela, pergunta o que aconteceu. Mas Esmeralda, visivelmente abalada, não responde e simplesmente sai da sala, enquanto os outros comentam entre si, tentando entender o ocorrido, concluindo que se trata de uma moça jovem nervosa, embora afirmem que não foi nada demais. E Sebastião se dispõe a servir o café, ainda que comente em tom leve, que talvez todos percam com a mudança. José Armando, intrigado, vai atrás de Esmeralda e lhe diz que ela já sabe quem ele é, afirmando que não tem culpa da situação e questionando por que Álvaro a levou até ali, e ao ficar sozinho, ele se deixa dominar pelas lembranças da fazenda, recordando o primeiro encontro com Esmeralda, quando a chamou de ladra de morangos. Mandou que se levantasse e recolhesse as laranjas, ouviu Adrián defendê-la ao dizer que ela não podia fazer aquilo por ser cega. E revive o momento em que a reconheceu, quando lhe pediu em casamento e ouviu dela um emocionado sim, lembrando também da oposição feroz de Rodolfo, que jamais permitiria aquela mulher em sua frente ou sob seu teto, do casamento celebrado apesar de tudo, da declaração apaixonada de que ela era sua vida, do ódio de Rodolfo ao saber do casamento às escondidas, das separações impostas, das humilhações, da revelação de Crisanta de que Esmeralda era sua filha, do desespero ao procurá-la e da a ameaça de nunca mais permitir que ele se aproximasse dela. José Armando também revive o confronto com Lúcio, que afirmava conhecê-la melhor, e as palavras dolorosas de Esmeralda, quando contou que não sabia o que Lúcio sentia por ela, que foi obrigada a tocar seu rosto desfigurado, que não suportou e desmaiou, e que no dia seguinte, ele a advertiu de que já não podia abandoná-lo, pois lhe pertencia em corpo e alma, recordando ainda o momento em que ouviu dela que ele deveria ir embora, que tentasse compreendê-la, e a dissolução definitiva do vínculo. Ele se lembra por fim do instante em que Esmeralda lhe pediu que se aproximasse do filho, que o acariciasse e olhasse por ela, enquanto ela dizia não poder fazê-lo, do choque diante da recusa e de suas próprias palavras ao reconhecer que agora que ela podia ver, seria capaz de dar ao menino tudo o que ele lhe negara. Depois Esmeralda deixa o hospital sob uma chuva forte e caminha até sua casa, onde Dominga percebe seu estado, pergunta o que houve e a acolhe, enquanto Esmeralda confessa que o viu, que José Armando estava lá, explicando que era ele, e Dominga, preocupada, manda que ela tire a roupa molhada, tome um banho quente, se deite e receba cuidados para não adoecer. Álvaro chega a casa, é recebido e ao falar com Esmeralda, é confrontado por ela, que pergunta por que ele fez aquilo, acusa-o de engano e traição, diz que confiou nele quando afirmou amá-la, e rejeita sua explicação, afirmando que não há justificativa para o que fez, declarando que não voltará a acreditar no amor de um homem, enquanto Álvaro insiste que a ama e tenta se explicar. No consultório de José Armando, Georgina aparece, comenta a operação de emergência, pergunta o que houve, e José Armando revela que se encontrou com Esmeralda no hospital, explicando que Álvaro lhe conseguiu emprego ali, que ela já não é cega e que tudo isso lhe foi ocultado, demonstrando sua decepção com o amigo e afirmando que Álvaro precisa explicar muitas coisas. Esmeralda, por sua vez, confronta Álvaro, dizendo que ele sabia o que José Armando foi em sua vida e questionando por que não a avisou de que trabalhavam no mesmo hospital, ouvindo dele que queria que se encontrassem, que era uma prova necessária, o que ela considera egoísmo e crueldade, acusando-o de ter pensado apenas em si mesmo. Georgina, percebendo o conflito, diz a José Armando que ele está com ciúmes, que sua indecisão a machuca, e sugere que ele deixe o hospital para evitar novos encontros, enquanto ele afirma que não teme Esmeralda e que fugir seria admitir isso, embora se mostre profundamente incomodado com a situação. Em nova conversa, Esmeralda confessa a Álvaro que tentava esquecer José Armando e que estava conseguindo, mas ele lhe diz que as lembranças estavam apenas adormecidas, prontas para despertar, uma que provocou o reencontro justamente para que ambos descobrissem se ainda se amavam, oferecendo-se para lutar por ela, mas prometendo se afastar se o amor entre Esmeralda e José Armando ressurgisse. Georgina, por sua vez, exige sinceridade de José Armando, diz que todos ainda estão a tempo, declara o quanto o ama e o beija, enquanto ele afirma que sabe qual é o seu lugar na vida de Esmeralda e que o destino não quis que fossem companheiros, desejando que ela seja feliz e prometendo lutar também pela própria felicidade. Álvaro afirma a Esmeralda que não concebe outra forma de amar,
que seu amor não lhe dá o direito de impedi-la de ser feliz mesmo com outro homem, e deixa claro que não renuncia a ela, apenas oferece a José Armando a oportunidade de reconquistar seu carinho, ao que Esmeralda reage dizendo que não quer continuar com aquela experiência e que não voltará ao hospital, embora Álvaro insista que assim, ela poderá se libertar do passado e começar a viver. No hospital, José Armando retoma sua rotina, recebe elogios pela operação bem-sucedida e, ao se encontrar novamente com Esmeralda, vive um momento tenso, no qual ela o trata de forma profissional, afirmando que no hospital ele é apenas um médico e ela uma funcionária. Declara que Esmeralda e José Armando não existem mais, afirmando que consegue manter a situação, aconselhando-o, por fim, a esquecer o passado, pois ela já o fez. Mais tarde, Graziella visita Esmeralda, fala do carinho que Rodolfo tem pelo menino, pede que ela permita que os avós o vejam, e após sua saída, Esmeralda exige explicações de Dominga, que confessa ter mentido e permitido que Blanca levasse o garoto, justificando que era para tentar reconciliar Rodolfo com a filha, pedindo perdão, enquanto Esmeralda perdoa, mas impõe limites claros, afirmando que o filho é seu e que ninguém mais deve levá-lo. Rodolfo então aparece, dizendo que veio a pedido de Blanca, e inicia-se uma conversa dura, na qual Esmeralda o acusa de indiferença e abandono, afirmando que o que sempre lhe faltou foi carinho e interesse. Enquanto ele tenta se justificar, revela sua dificuldade em aceitar aquela filha inesperada e admite, sem perceber, seu afeto ao acariciar o neto, momento em que Esmeralda revela que pode ver que foi operada, surpreendendo-o profundamente e levando-o a pedir perdão. Emocionado, Rodolfo a convida para jantar em casa com o menino, diz que Blanca ficará feliz, fala da solidão e da velhice, e Esmeralda, confusa, acaba aceitando, retornando à casa dos pais, onde é recebida com emoção. Enquanto Rodolfo se mostra orgulhoso do neto, Blanca demonstra alegria por ter a família reunida novamente, e Esmeralda, sentada à mesa, é acolhida como filha, encerrando o momento com a sensação de que, apesar de tantas dores, algo começa, enfim, a se recompor.